Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa primeira live do ano. E hoje nós vamos começar a nossa série de lives falando sobre mudança. E para isso nós vamos ter uma convidada muito especial, que é a Cristiane Peretti, psicóloga sistêmica, assim como eu, minha colega. E hoje nós vamos falar sobre as mudanças que acontecem na nossa vida e como lidar com elas sem precisar sofrer tanto. E a Cristiane vai estar aqui conosco, nos dando algumas dicas. Então, você vai colocando seu nome, de onde você é, vai mandando um aviãozinho para aquelas pessoas que você acredita que estão precisando de mudanças. A Singular Soluções, boa noite. Porque hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, né? Sobre as coisas que a gente pode fazer na nossa vida, né? O Heráclito, ele fala que a única coisa permanente são as mudanças. Nossas mudanças elas acontecem diariamente, né? As pequenas, grandes mudanças. Muito bem. Hoje nós vamos falar. Pronto. E logo vai estar com a gente a Cristiane. E você já percebeu como é difícil mudar? Como é desafiante a gente fazer mudanças nas nossas vidas? No nosso Insta eu coloquei as mudanças que eu chamo de passivas, né? E aquelas que é ativas, quer dizer, às vezes a gente tem que mudar porque a vida nos impõe essa mudança, né? Essa necessidade de mudança. E a ativa é quando nós nos propomos a mudar. Então já vou aceitar a Cristiane. Aceitei o seu pedido. Vamos ver. Aí está. Ei! Olá, meu querido, boa noite. Que Boa prazer noite. estar aqui com você e com todos os seus convidados. Uma O alegria prazer é todo enorme mundo. aceitar esse convite. Eu que agradeço você ter aceitado esse convite e para falar de um tema tão interessante, né, Cristiane, que é mudança, né? E até Exatamente. Eu estava, uma coisa que você está vivendo. nossa, vivendo todos os dias essa adaptação, esse novo lugar, né? E eu quero que você se presente para as Então, pessoas. vamos lá. Nós nos conhecemos. Eu acabei vendo aqui, meu relógio está atrasado. Quando eu vi, eu falei assim, ele já está aqui, eu não estava te vendo. Então, eu não consegui foi acompanhar o seu início aí, Alex. Então, eu não sei o quanto você já contou da nossa história, né? Que nós não Nada, conhecemos nada. Então, nada. vamos lá. Só Então, dei vamos boa começar. noite para a turma. Então, boa noite, pessoal. Então, eu sou Cristiane Peretti, eu sou psicóloga e eu tive o prazer de conhecer o Alex na nossa formação em terapia familiar sistêmica, que a gente faz com o Regis, que é um professor incrível, uma figura assim inigualável, né? De muito conhecimento, de muita sabedoria, de muita instigação. Ele nos tira no lugar da acomodação diariamente, né? A cada encontro, não é assim, Alex? E nos coloca aí Ele nos refletir, provoca a mudança, né, ele Cris? provoca, né? Ele nos invoca a um lugar de não comodidade, né? Então, quando a gente faz essa formação também, eu acho que é uma formação que amplia tanto a nossa percepção das relações, a nossa percepção das interações, de todo o nosso desenvolvimento humano, né? Que eu falo que eu não caí na psicologia à toa e não cheguei na sistêmica à toa, e porque esse lugar da acomodação, para mim, é um lugar muito desconfortável, né? Então, é assim que nós nos conhecemos, né? Enfim, por isso que nós estamos aqui hoje fazendo essa live.
Vou contar um pouquinho de mim, assim, de como pessoa, né? E o que eu estou fazendo aqui, que a gente está falando de mudanças, né? Eu fiquei filha única depois que a minha mãe perdeu o meu primeiro irmão, e isso, falar disso sem me emocionar já é uma grande mudança na minha vida, né? Porque isso era um ponto de dor muito grande na história da minha vida e na história dos meus pais. Então, quando a gente tem aí uma questão, né, familiar que nos atravessa, isso pode ser um ponto de dor, de conexão ou de desconexão entre as pessoas, né? Você estava dizendo dessas mudanças que às vezes são passivas e mudanças ativas, né? Essa era uma mudança que eu cheguei, né? Meu irmão tinha falecido, meus pais estavam vivendo um luto e na minha vida foi uma mudança passiva. Eu passei por aquele momento sem ter escolhas de estar naquele lugar, né? E durante muitos anos eu vi meu pai chorando e a minha mãe tendo que segurar a onda ali para dar conta de criar um bebê que tinha acabado de chegar, né? Então ela se privou muito de sentir muitas emoções e ela viveu um luto mais contido durante um tempo. E aí eu fui crescendo, sendo aquela menina educada, que eu não queria despertar dor, né? Olha que coisa. Recebi o nome de Cristiane, que também não foi à toa, né? Uma mãe católica, né, de origem católica. E aí eu passei muito tempo da minha vida calando as minhas dores e não querendo provocar a dor alheia. Só que uma hora essa dor começa a fervilhar dentro da gente, aquilo começa a ser um lugar muito desconfortável e eu precisava ter voz e dar voz para isso que estava dentro de mim, que eu procurava entender também, um lugar para eu poder existir para além dessa dor que atravessou logo o meu nascimento. E então, eu acho que foi por isso, inclusive, que eu fui parar na psicologia, como uma forma de me entender, de buscar me conhecer. E porque eu também acho que eu fui sempre muito frágil, eu queria me fortalecer e o lugar de desconforto era muito grande, então eu precisava achar um lugar de conforto ali dentro de mim. Então, o curso de psicologia trouxe muitas coisas nesse sentido para mim, mas foi quando eu conheci a sistêmica, ainda antes do Regis, eu fiz algumas formações de sistêmica, eu fiz com a Jaqueline Cássia, da interação sistêmica, eu fiz formação com a Nívia e a Paula, que eram professoras da PUC e da FUMEC, eu fiz formação com o Dr. Luiz de Boscolo, né, que é da equipe lá da Mara Silvini Palazzoli, da Escola de Milão. E aí sim eu fui ampliando esses conhecimentos, mas sempre passando por mim, né? Eu nunca acreditei numa terapia onde o terapeuta não se joga, não se lança para poder se conhecer e experimentar se essa prática ela realmente traz benefícios e melhorias para a vida da gente, né? Bom, então, essa é a minha primeira trajetória. E aí, ficando filha única da minha mãe nesse tempo, nós moramos sempre no centro de Belo Horizonte. Né? Éramos eu e ela, e morar no centro, isso facilitava muito a nossa vida. E eu tinha mudado, acho que uma vez de apartamento. Né? Então, assim, as mudanças eram muito contidas, assim, pelas nossas condições financeiras, e enfim. E aí eu conheci o meu marido, anos depois, né? E como que as relações vão nos atravessando e elas vão fazendo com que a gente modifique quem a gente é quando a gente tem intenções de que isso aconteça, né? E eu conheci meu marido e meu marido brincava, né? Ele, a irmã dele, brincava assim, a gente não tem umbigo. Porque o pai deles era jornalista e trabalhava em sucursais e viajaram, e eles moraram em vários lugares. Um deles aqui em Florianópolis, que é onde eu estou hoje. E é uma mudança recente, né, Cris? E é uma mudança recente. Então, antes de eu me mudar para cá, eu e ele nos casamos, ficamos e moramos em Belo Horizonte. Foi minha terceira
mudança de residência e morei mais uns 15 anos no mesmo lugar. Quando foi no final do ano passado, ele me chega com a proposta: olha, eu vou sair para um pós-doutorado. Você topa da gente ir junto para essa aventura, família inteira? Pensei, né? A pandemia veio nos trazer o benefício aí de poder trabalhar online, de poder estar conectado, independente do lugar físico que a gente se encontra. E é isso que eu falei: vamos todos. Perguntamos para os nossos filhos se eles topavam. Como aqui é um lugar onde a família do meu marido, uma parte da família reside, e é um lugar que as crianças, meus filhos, já nem são mais crianças, olha aí, precisando atualizar isso. Já tem vínculo afetivo e de segurança, falei: vamos. Eles toparam, adoraram a ideia, tem amigos aqui desde a infância, e foi assim que nós topamos vir para cá. E como toda mudança, ela traz desafios, né? A gente está falando de mudanças passivas e ativas. Então, essa foi uma mudança ativa que nós decidimos ter nesse momento da vida. Só que tem coisas que acontecem que a gente não espera e que nos atravessam, né? Então, nesse momento que a gente chega aqui, a minha sogra sofreu um acidente, ela mora aqui, sofreu um acidente, caiu, quebrou o fêmur, logo na segunda semana que a gente estava aqui. Então, isso é uma mudança passiva, né? São fatos que a gente não escolhe, que nos atravessam, e como é que a gente vai lidar com esses desafios. Logo E, em seguida, aliás, é a nossa proposta de hoje. exatamente, né? Falar E sobre é como lidar com essas mudanças de forma que, olha só, a Cris, eu vou só dar boa noite aqui para algumas pessoas, Cris, que entrou, a Gláucia, né, a Pati, já está entrando um pessoal conhecido, sejam muito bem-vindos. E lembra de apertar aí o aviãozinho para quem que você acha que está precisando de aprender sobre mudança. Enquanto você Eu vai vi que tem falando. até alguém aqui que é Pareti, Manu Pareti. Ah, é minha pequena, olha aí, tá vendo? Olha Hoje aí, de manhã, eu ela é minha imagino, pequena. já tá assim, te assistindo. Não, ela é minha incentivadora. Ela virou para mim e falou assim: mamãe, hoje de manhã você vai fazer live, deixa eu faltar a aula, porque vai ser mais público para sua live. Eu falei: ah, tá. Ela tá inteirada disso já. Ela está inteirada, me ajuda, faz os folders, faz divulgação. Ela é super participativa. Sou promoter. Minha promoter. Porque a Cris, quem está entrando agora, ela já começou a falar um pouco dela, um pouco da mudança. Porque hoje a nossa proposta aqui, né, Cris, é exatamente falar sobre isso. Porque as mudanças, elas acontecem, aquelas que a gente tem desejo e às vezes aquelas que nós não temos desejo, né? E você falou algumas coisas aí, Cris, que eu até já anotei aqui, que eu achei interessante. Uma, quando você falou de uma coisa que me fez lembrar o Freud, que ele fala assim, aquelas mudanças, assim, que às vezes a pessoa só vai mudar quando a dor da mudança for menor do que o que ela está passando, de onde ela está, né? Que às vezes fica no comodismo. E aí me fez pensar muito assim, como é que é essa questão, né? Que às vezes a pessoa ela está passando por uma situação que não é confortável, né? Que você falou isso, né? De um desconforto que você tinha, né? Que ela não é confortável, mas e aí chega um momento que talvez o enfrentamento da mudança, que às vezes, que muitas vezes causa essa ansiedade, esse medo, né, da mudança, né, se torna menor do que a dor que a pessoa está sentindo, né. Você falou uma coisa que eu achei interessante, você falou assim, eu tão frágil, e aí você descobriu que você era forte? Nossa, vou te falar, Alex. Você sabe que é isso que é interessante na vida e quando a gente se disponibiliza a mudar, né? Porque eu acho que a força e a fragilidade, elas vão depender muito de cada situação e dos recursos que a gente tem para poder lidar com cada uma dessas situações, né?
Hoje eu digo que eu sou forte e eu sou fraca, né? Eu sou alegre, eu sou triste. E esses lugares vão ficando confortáveis dentro de mim. Tá tudo bem, eu senti o que eu tiver que sentir, né? Isso Quando a já gente... é uma dica? Isso é uma dica. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que essa é a dica mais preciosa que a gente pode ter, é não evitar as nossas emoções, né? Elas vêm para que a gente possa se escutar, né? Quando a gente tem medo, a gente precisa avaliar. Se eu estou correndo algum risco de vida, quais são os riscos que eu estou correndo quando eu sinto medo, né? Eu preciso, o Amir Klink, que é um velejador que eu adoro os livros dele, ele fala, olha, o maior perigo é a gente não é não partir, é a gente não avaliar as condições para se partir, porque a gente precisa ter o mínimo de segurança ali na hora que vai fazer a viagem, né? Então, a gente avalia as circunstâncias. Você Precisa falou dos sentir. medos, Cris, Uhum. e aí me veio uma coisa, e aí você citou Almir Klink, porque uma das coisas que é bem perceptível na gente, em todos nós, seres humanos, temos essa capacidade de fazer projeções, né? Que essa é a nosso diferencial, né? No reino animal, né? De fazer projeções. Mas tem uma coisa também que eu acho muito interessante, que é perceber, que você falou, é um risco de vida, né? Aquilo que é real, daquilo que é imaginário Claro, também, né? Porque, claro. de repente, eu penso assim, eu estou precisando de uma mudança, mas eu tenho medo. Mas esse medo seu, ele é baseado em fatos reais, assim, de possibilidades reais e concretas, ou porque você tem uma imaginação que você não vai dar conta, que você, né, que vai acontecer coisa demais? Como é que é isso? Dá uma dica aí pra gente. A gente pode pensar assim, o que é um medo primário? Bom, eu estou passando numa rua e de repente eu sou assaltada, né? Qual é a emoção que vai ser despertada no momento do assalto? É um medo Medo. normal, né? Esse Uma reação é um medo primário. fisiológica, né? E aí você vai ter toda essa descarga fisiológica do medo, né? Que vai te preparar para lutar, para fugir ou até congelar. Tem gente que desmaia e congela mesmo. Então, você vai ficar com taquicardia, os seus olhos vão, suas pupilas vão dilatar, né? Você vai se preparar mesmo para lutar, para fugir. Isso é um medo real. O corpo está todo preparado porque tem uma situação que você está correndo risco de vida. E aquilo vai fazer uma marca em você, inclusive, né? Agora, quando você passou por essa situação e você, depois disso, tem que passar de novo naquela rua, né? Já não tem mais aquela pessoa lá, você não está passando pela rua, não necessariamente você vai ser assaltado, mas você já tem aquela apreensão. Eu já vivi isso e eu crio que eu vou viver de novo, e de novo, e de novo. Então, o cérebro, ele vai ficar o tempo todo nos deixando nesse estado de alerta, né? Porque eu já passei por aquela situação que foi traumática, né? Uma situação de um assalto é traumática, e aí a gente vai ter o que a gente chama de estresse pós-traumático, que é uma revivência, né, desse desconforto por essa situação primária. Tá? Então, eu tive um medo primário ali, que foi real. Depois disso, eu posso passar inúmeras vezes por essa rua, não ser assaltada, mas todas as vezes que eu passo por ali, eu aciono esse mesmo mecanismo de medo. Né? E meu corpo se prepara para isso, e eu fico com mal-estar. Vou falar até de mim mesmo. Em 2009, os meus filhos nasceram. Em 2011, nós sofremos um acidente e capotamos o carro. Estavam meu marido e os meus meninos no carro. Tá? Durante muito tempo, andar de carro para mim era um desafio, né? E quando ia fazer curva, porque o carro capotou quando a gente foi fazer uma curva, isso vinha como uma emoção, né? Seu Assim, coração acelerava. nossa, é uma sensação de muito desconforto, como se fosse viver aquilo, né? Por mais que eu soubesse, não eram as mesmas condições, tá?
E aí a gente vai fazendo uma dessensibilização. Cada vez que você vai passando e enfrentando isso, o seu organismo também vai entendendo que aquilo não vai acontecer novamente. Mas, enquanto você tem que enfrentar isso, às vezes eu tinha, né? E eu percebo que quem tem e passa pelo estresse pós-traumático também sente uma sensação real, assim, eu vou morrer. Isso vai acontecer. E agora eu vou morrer, né? E então, enfrentar isso para romper com isso traz essa sensação de quase morte. Por isso também que se evita, né, enfrentar o medo, por exemplo, que é essa situação primária que vem aí, né, sendo ativada. Eu estou falando de um caso específico onde teve uma situação traumática, tá? Mas pode ser que as situações não sejam tão traumáticas. Por exemplo, quando a gente tem uma mãe muito medrosa e tem um filho que é muito aventureiro e começa a subir na cama e a mãe fica apavorada com medo dessa criança cair. Né? E ela fala, não sobe, que você vai cair. Né? Não entra no mar, que você vai afogar. Né? E aí a gente vai ensinando para essa criança que tem situações que são perigosas, né? E essa criança vai experimentando medo sem necessariamente ter vivido nenhuma situação com ela. Mas é um medo que a gente passa para o outro, a gente ensina para o outro. E às vezes a pessoa vai carregar esse medo para a vida inteira sem tentar enfrentar. Né? Você me fez lembrar, Cris, aqueles que gostam de rock, o Pink Floyd, o álbum The Wall, tem uma música chamada Mother, né? Mãe. E na letra fala assim, pode ficar tranquilo que mamãe vai colocar todos os medos dela dentro de você. Cuidado, Né? nós somos perigosos. Mas eu vou até colocar aqui, Cris, ó, as Singular Soluções, depois você coloca seu nome para a gente, colocou assim, é preciso sentir para aprender. E até porque, né, Cris, quando você fala, né, a gente fala sobre preparação, né, é uma preparação interna, né? Por mais que às vezes a gente pense em mudanças externas, mas é sempre uma preparação interna. E vai ser na percepção clara do seu sentir que você vai começar a perceber a sua capacidade. Porque uma dica, dicas, a Dri Leão, né? Drica colocou assim, adoro dicas, né? Porque tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, Cris, a Paula até colocou que medo instintivo, né? O mesmo que sente quem tem síndrome do pânico, Paula está perguntando. Olha, Paula, eu vou responder essa pergunta, mas antes não vou desviar da minha dica, não. Porque é o seguinte, por exemplo, quando a Cris falou, porque a gente observar o seu sentir, mas a gente toma um pequeno cuidado, presta bastante atenção, se você não fica prestando atenção só naquilo que você é frágil, e não presta atenção naquilo que você é forte, porque se você está se preparando para uma mudança e ficar olhando para dentro de si e só pensando assim, eu não vou dar conta, eu não dou conta, porque às vezes você tem que resgatar até uma história passada sua para perceber que você deu conta de várias mudanças, de muitas mudanças. Quando você pensou assim, não ia dar conta, que você deu conta de muitas mudanças. Então, por que realmente você não daria conta de uma mudança agora até ativa, vamos falar assim, ou que seja passiva também, né? Você falou, por exemplo, do luto, eu nem vou entrar nesse mérito agora, pelo menos não agora, a gente pode talvez falar em um outro momento, né? Que o luto, muitas vezes, ele vem sem que, a maioria vem sem que a gente deseja, né? Então, assim, nem espero, ou por mais que espero, vai acontecer o luto. Mas você começar a olhar dentro de você, os seus sentimentos, assim, a força e a capacidade que você, até como prova do que você já passou na sua vida, né? Para você perceber. E respondendo a Paula, ao blog de Belo Horizonte, essa live ficará disponível? Eu espero que sim, que eu vou salvar. E a Paula, o mesmo que sente quem tem síndrome do pânico, o estresse pós-traumático, Paula, é bem isso que a Cris explicou, sabe? A síndrome do pânico, às vezes, ela tem um fator de projeção. Às vezes a pessoa ela tem a síndrome, mesmo sem que o evento aconteça.
Porque o estresse pós-traumático, ela tem um evento específico, igual Cris relatou. E toda vez que a pessoa passa por uma situação semelhante, ela, ela revive, vamos falar assim, né? Todo aquele estresse que ela viveu naquele momento. A síndrome do pânico, muitas vezes a pessoa, ela nem vive aquela situação. Então tem pessoas, por exemplo, que têm síndrome do pânico, ou tem agorafobia, né? Que é o medo de estar em público. Então ela nem se expõe ao evento, né? Então, às vezes ela é anterior, às vezes a pessoa vive o pânico antes mesmo do evento que aconteça. Mas muito bem, boa noite a todos, bem-vindos quem entrou depois do meu boa noite. Mas e então, Cris, essa questão disso que você falava, né? Dessa projeção, dessa coisa de se preparar, como é que é isso? Então, aí você está dizendo sobre esse olhar, né? Olhar para dentro. E é tão interessante, assim, porque eu venho complementando a minha formação, porque eu, como eu disse no início, eu tenho uma inquietação, né? Então, eu estudei a terapia sistêmica durante muitos anos. Eu me formei em 2001 e logo que eu me formei, eu já comecei as formações em sistêmica. E acho que nós nos conhecemos ali por volta de 2015, né, Alex? Por ali, 2014, 2015. E aí, naquele momento, começa assim, os médicos indicarem muito para TCC e tudo mais, e aí eu fui buscar uma especialização em TCC, casal e família. Eu falei, opa, tem casal e família? Acho que aqui eu consigo conversar com a TCC, né? Deixa eu entender porque os médicos estão pedindo tanto, né? E porque é uma abordagem que é mais diretiva, ela trabalha com tarefas, né? E ela é eficaz para muitos quadros clínicos, mas ali ainda para mim era muito técnico, porque como eu disse, essa questão da minha, que eu percebi em mim uma certa fragilidade, na verdade hoje eu entendo como uma sensibilidade que não tinha sido trabalhada, né? E aí, dentro da formação de TCC, eu me deparei com a terapia do esquema. E a professora que me deu aula, ela fez uma intervenção comigo na aula que me fez sentir um monte de coisa. Eu falei, opa, é isso que eu quero experimentar. Eu quero uma terapia que vá conectar toda essa compreensão que a gente tem, que a gente vai integrando com o processo terapêutico, mas ligando tudo isso que eu sinto, né? Eu falava isso na minha terapia, eu falei, eu entendo tudo isso aqui, mas ainda não está conectado, né? E aí eu fui fazer a formação em terapia do esquema, me respondeu muitas coisas, me responde muitas coisas, eu acho uma ótima teoria, uma ótima abordagem, uma ótima forma de acessar as emoções, mas aí eu cheguei através da terapia do esquema, na terapia focada nas emoções e na focalização. E a focalização é lá da centrada do Rogers, e, enfim, eu estou fazendo um outro caminho aí, experimentando outras percepções dentro da terapia. E o interessante que eu quero trazer sobre a focalização é isso, é que a gente às vezes vai perceber no corpo da gente o que o Gendlin chama de felt sense, são as sensações sentidas. Então, como é que a gente fica tão desconectado de quem a gente é? Outro dia eu ouvi uma cliente falando, ela falou, Cris, você está fazendo um exercício comigo, né? É um exercício. Mas eu vi que naquela pergunta dela tinha algo mais. Eu fiquei, mas o que você está querendo dizer com isso de exercício? Ela falou assim, é um exercício de voltar para casa. E fez assim, né? E eu falei, é isso mesmo, né? Então, quando a gente conecta com as emoções, que a gente olha para dentro da gente, é como se a gente voltasse para casa, né? Então, não é simplesmente falar assim, eu estou com medo. Mas quando eu conecto esse medo, o que é que está por trás disso? Qual é a minha dor, né? É o meu medo de ser abandonado, é o meu medo de ser rejeitado, é o meu medo de ser desamparado no mundo. Qual é essa dor que está lá por trás dessas emoções que a gente apresenta?
Essas emoções, como eu disse sobre o medo, ela é primária, ela é real, ela está acontecendo ali, que realmente simbolize e signifique um risco que eu estou correndo, ou ela me remete a algo mais profundo de um outro momento da minha vida, né? Que me faz acessar um lugar de muito desconforto dentro. E quando a gente acessa esse lugar de desconforto, e que a gente também vai percebendo quais foram as necessidades ali que não foram atendidas, e a gente pode ir encontrando essa volta para casa, a gente vai encontrando dentro da gente o lugar de segurança, né? E não do lado de fora. E não apenas no outro. O outro, sim, é importante para ser uma segurança, mas achar ela aqui dentro, sabe? Você falou uma coisa aí que é muito interessante, Cris, que é o seguinte. Lívia, já vou te responder essa pergunta. Vou colocar aqui para a Cris também. Que é muito interessante, Cris, que é o seguinte, quando você fala aí, me fez pensar uma coisa que acontece com uma certa frequência, eu acredito. Muitas vezes a gente viveu uma experiência traumática na infância, né? Vamos supor, nós vivemos e aquilo é guardado, como você falou, como um trauma mesmo, né? A palavra que a gente utiliza. E é interessante porque, às vezes, isso que você falou do interno, da percepção do interno, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que às vezes, na idade adulta, você vive uma situação semelhante. Vamos supor que, quando você foi criança, eu vou dar um exemplo bem aleatório, você se sentiu inadequado, como criança, como qualquer situação. E que na idade adulta aconteça um evento que te desperte essa mesma emoção. E o que acontece? Às vezes a pessoa volta a um estado infantil e reage àquela situação hoje, na idade adulta, mas com um sentimento e uma resposta àquela situação da maneira como você reagiu quando você tinha 7, 8 anos ou 9 anos de idade. Então, a falta de percepção de que mesmo que a situação que você vive hoje seja semelhante a uma situação que você viveu no passado, mas a pessoa que está aqui hoje não é a mesma. Eu não sou o mesmo de 10 anos atrás, eu não sou o mesmo de 20, de 30, né, da minha infância. Mas mesmo assim, às vezes uma situação externa, ela é capaz de fazer com que eu tenha uma reação por fatores, né, emoções que você falou aí, né, me desperta de repente uma emoção quase infantil, um medo quase infantil de algo que eu senti medo quando eu era criança. Eu não tenho que necessariamente, outra dica, eu não tenho necessariamente que reagir hoje da mesma forma como eu reagi as outras vezes. Eu acho que é isso que, inclusive, a terapia ajuda muito, né, Cris? Usa-se a palavra ressignificação, né? Sim. De você perceber essa coisa interna. Eu não vou esquecer da Lívia, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho disso que eu acabei de falar. Não, é muito pertinente isso que você está colocando, né, Alex? Porque, às vezes, a gente vai reviver coisas lá atrás, da infância, porque elas não foram trabalhadas, entendidas, acolhidas, né? Para que a gente desenvolvesse recursos para lidar e enfrentar a situação de uma forma saudável, vamos dizer assim, né? Nem sempre os pais da gente sabem como lidar com uma situação, e mesmo que soubessem, a gente não consegue abarcar tudo, né, na formação de uma criança. E é importante que isso escape também, para que ela também vá buscar o que precisa, né? E você está dizendo aí sobre, a gente não é o mesmo de 10 anos, 20 anos. Não, eu já não sou a mesma de hoje de manhã, né? A minha disposição, eu parei para tomar um cafezinho ali, eu falei, gente, agora deu um soninho, espero que não me dê sono na live, porque Não deixa, vai ser não. muito feio, né? Mas
assim, porque o tempo todo a gente está em constante mudança e modificação. Quando é um bebê, quando a gente pensar assim, né? Uma célula masculina, o espermatozoide encontra o óvulo, a multiplicação dessas células, você vai dizer isso melhor do que eu, é muito rápida, né? De 1 para 2, para 4, para 8, para 16, 32, né? É muito rápida. E enquanto a gente vê o desenvolvimento do bebê de um mês para o outro, a gente vai vendo esse desenvolvimento muito rápido. Então, a gente tem a noção que a mudança acontece muito rápido. À medida que a gente vai ficando mais velha, a gente esquece que o tempo continua passando, né? Aí só vê quando os cabelos brancos começam a chegar e aí a gente fala assim, meu Deus, acho que o tempo está passando, né? Ou os filhos mudam de ciclo, né? De fase da vida, os meus bebês viram crianças, as crianças viram adolescentes. Viram promoters. Viram promoters, né? E aí a gente começa, opa, tem alguma mudança acontecendo aqui. Aí faz os 18 anos, está indo embora, o ninho vai ficar vazio. Não, o ninho já estava sendo preparado para ficar vazio há um bom tempo, né? Mas a gente, é como se a gente só se assustasse no momento da virada, né? Agora que o ciclo está virando. Então, é muito interessante isso, como a gente vai negando as nossas mudanças e a nossa capacidade de adaptação a cada nova situação, né? Então, a gente faz muito vista grossa para o tanto de coisa que a gente dá conta. Hoje de manhã eu estava na live, é uma live que a gente chama de Mulheres Incríveis, para trazer assim para as mulheres, somos incríveis porque somos comuns, somos seres humanos, sem nenhuma ponto e circunstância, né? A gente, inclusive, lembrando, depois vocês vão lá na Cris e segue a Cris, que a Cris é cheia de dicas, de mensagens, de lives, viu? Tem aí o @, Cristiane Peretti. Aí vocês vão acompanhar. Eu vou... Acho que colocou aqui fazendo vista grossa. Eu vou voltar, Lívia, só para não perder muito assim, mas depois eu já anotei duas... vou falar logo. Tem uma coisa que você falou aí, adaptação, né? E tem uma frase da teoria da evolução, do Darwin, que o Darwin fala assim, não é nem o mais inteligente, nem o mais forte, é o melhor adaptado. E a mudança, ela tem a ver com isso. Você vê que tem pessoas que conseguem lidar melhor com algumas mudanças, principalmente eu vou falar daquelas que a gente não deseja, e tem pessoas que às vezes ficam presas. A Lívia, Cris, ela falou assim, o senhor está falando sobre viver o agora. Como posso mudar minha cabeça e minha vida tendo depressão? Lívia, uma coisa que a gente tem que observar, tem algumas maneiras da gente avaliar em termos de psicologia, que são ciclos. Então, a gente vai tendo momentos na nossa vida, cada um pensa de um jeito, com datas diferentes, né, Cris? Cuidados diferentes, tempos diferentes, mas enfim, nós temos às vezes uma maneira de avaliar a vida como cíclica. E em alguns momentos da nossa vida, realmente são momentos que a gente sabe que nós vamos repensar nossa vida. É quase automático, assim, quase que obrigatória. A Cris falou, nem que seja quando você aparecer seus cabelos brancos, você vai repensar, né? Alguma coisa acontece. Mas às vezes algumas teorias da psicologia, elas trabalham até com idades, sabe, sobre repensar. A questão da depressão, em outras lives, eu acho que eu já cheguei a comentar sobre isso, mas que a gente tem que pensar muito se o nosso sentimento, a nossa ação, né, nossa emoção, nosso desejo, né, eu chamo desse triângulo, né, desejo, ação e sentimento, se eles estão sendo compatíveis. Se você está vivendo uma coisa que seja compatível, o que você sente com o que você tem feito na sua vida, né? E com aquilo que é seu desejo. E eu penso, isso é uma teoria, não é minha, né? Que quando isso não está congruente, realmente a gente não se sente tão bem. E essa questão do presente é algo que a gente pensa muito em relação à ansiedade, à depressão. Tem teóricos que dizem que depressão é pensar no passado, ansiedade é pensar no futuro, né? Então, assim, de uma maneira muito grosseira, vamos falar assim. Mas, enfim, quando você está no presente, realmente você tem uma maior capacidade de lidar com suas situações. Porque você ficar pensando lá na frente,
eu ficar voltando lá no passado. O que você me fala, Cris? O que você fala para Lívia? Bom, então, sobre a questão da depressão que eu penso, né? É preciso avaliar, cada caso é um caso. Dentro da psicologia, a gente sempre vai usar isso, parece um clichê, mas é a verdade. E por que que é assim? Porque existem hoje 8 bilhões de pessoas no mundo, não é isso? 8 Deve bilhões ser de pessoas. aproximadamente isso. Eu entendo que existem 8 bilhões de pessoas pensando, sentindo e agindo de forma muito própria, né? Por mais que a gente tenha padrões parecidos, a depressão é de cada um. Cada um vai apresentar uma série, um critério, né, para poder sentir, experimentar essas sensações nas suas relações, né, nas suas vivências. Então, eu acho, a primeira dica é busque um psiquiatra, busque um psicólogo para poder entender sobre o que está acontecendo com você, né? Depressão, sim, precisa de cuidado, precisa de escuta, precisa de medicação, e muitas vezes, e precisa também de um tripé que eu acho que é muito importante, que é alimentação saudável, atividade física e sono de qualidade. Se vocês não cuidam desses 3 pontos, a qualidade de vida já fica prejudicada, né? Eu agora estou atendendo só online, porque eu ainda não estou aqui em Florianópolis, eu não abri muito para atendimentos pessoais, porque eu vou ficar aqui só 1 ano, meu projeto é de 1 ano aqui. Então, os atendimentos presenciais, por enquanto, estão suspensos, e eu estou atendendo muito no online. E isso, né, lá da pandemia, que foi uma possibilidade que me permitiu estar aqui hoje, é também um trabalho muito desgastante. Então, quando eu começo a perceber que a minha energia começa a baixar, porque essa tela exige muito, eu falo, hoje eu vou levar, os meus meninos vão a pé para a escola. Isso foi um grande ganho, que a gente mora a 3 quadras da escola e não é perigoso como aí em Belo Horizonte, eu não sei em Moca como que é a questão da violência, mas aqui é bem tranquilo. Então, eles vão e voltam sozinhos. Mas quando eu percebo que eu estou ficando muito cansada, eu vou dar uma volta, eu vou levá-los à escola a pé, porque esse caminhar é importante. Estar aqui, pertinho do mar, me permite isso, né? Então, eu vou fazer uma caminhada ali, ter o sol na pele da gente, a vitamina D, mas não a que a gente ingere em comprimidos, mas na pele, isso também faz muita diferença, né? Então, comece fazendo esses pequenos movimentos, sabe, Lívia? Vai para uma praça, toma um pouco de sol, olha para as pessoas ao redor, né? Observa as pessoas, observa como é que o seu corpo reage a esse movimento. Não consegue fazer grandes caminhadas, dá uma volta no quarteirão, sabe? Olhe nos olhos das pessoas, né? Para crises de ansiedade, a minha dica é essa: olhe nos olhos da pessoa, busque alguém. Está tendo uma crise de ansiedade dentro do ônibus, não tem ninguém seguro, olha para alguém nos olhos, a terra, né? Isso ajuda você a se centrar e diminuir aquele estado de desespero que a ansiedade traz, né? A gente está perdendo muito essa conexão humana, né? Eu falo que eu adoro fazer as lives porque é uma forma da gente ainda se conectar, né? Eu adoro. E assim, à distância, a gente pode conectar com quem a gente quiser. Então, essas são algumas dicas que eu acho que são importantes, sabe? Para a gente olhar. Quando uma pessoa chega e ela diz que está com depressão, são as primeiras coisas que eu vou avaliar: como é que está a qualidade da alimentação, prática esportiva, sono, intestino, como é que o intestino está funcionando, né? É regular, não é regular? Tudo isso está dizendo desse nosso funcionamento. E se eu não estou me sentindo bem, como é que eu estou me proporcionando as melhoras para o meu corpo, né? Elas podem vir de fora, elas podem vir de dentro. São tantos os recursos que a gente tem no mundo, né? Como é que você Gente, escuta? isso que a Cris falou é uma preciosidade. Guardem. Eu vou guardar no Insta. Coloquem para pessoas, para essas pessoas que estão tristes, para escutar isso que a Cris falou. Isso é muito precioso. Mas
ele é precioso, porque isso aí que a Cris falou é muito verdadeiro, sabe? Assim, eu também trabalho, né, com os pacientes que têm depressão, e isso que a Cris falou, exatamente também o que eu falo. Comece com as pequenas coisas. Não precisa de fazer grandes projeções, não. Dá uma volta, começa com uma volta no quarteirão. Se você tiver a praça, melhor ainda. Né? Alguém colocou aqui, a Gláucia colocou assim, olha os pássaros, a natureza, né? A Rose colocou aqui, viu, Cris? Cris, que dicas tão leves. Mas é verdadeiro isso que a Cris falou. A Fabrícia chegou a colocar aqui, ela é nutricionista, né? E falou, trabalha essa abordagem com os pacientes. Na medicina chinesa, a gente também, são as perguntas básicas dos pacientes, como é que está seu sono, né? Quer dizer, é como se fosse assim, como é que está sua energia, né? Vamos melhorar essa energia, né? Seja com alimento, seja que alimento da energia, bom alimento da energia, atividade física da energia, contato com pessoas da energia, né? Tudo isso, né, Cris? Nossa, isso que Cris falou, gente, é muito precioso. Eu acho que depois a gente tem que pensar em salvar esse pedacinho assim e multiplicar, viu, Cris? essas coisas. Agora, eu vou entrar, você sabe que logo, logo nós estamos terminando a nossa live, né? Tô vendo, temos só 15 minutos. E o Instagram tá caindo, a gente, hoje de manhã nós empolgamos, e aí ele, ó, acabou, não tem conversa mais, pessoal. Não, acho que o meu tem vezes que até passa... Passa um pouquinho. A gente, às vezes, a gente... Mas tem uma coisa só, Cris, que você falou, eu acho que eu queria ver se a gente consegue passar alguma coisinha em relação a isso. Eu acho também que vai ser um assunto bem extenso, mas essa questão, assim, que você falou assim, porque muitas vezes a pessoa, uma pessoa colocou aqui, eu tenho dificuldade, eu preciso, mudança me causa muita ansiedade. Apesar de eu gostar de mudanças, passo um período bem intenso de ansiedade. Primeira percepção de que isso é uma coisa normal, né, Cris? É aquilo que você falou logo no início, né? Sabe? De não ficar fazendo juízo de valor, de repente, seria essa palavra, em relação aos seus próprios sentimentos. Não é isso? Assim, de ficar julgando, de ficar assim, não, isso é ruim, isso é bom, isso, sendo que até me fez lembrar aqui por alto aquela teoria das sombras, né, que a gente estuda, né, que eu acho que eu já comentei em uma outra live, mas enfim, assim, a ansiedade em si, na mudança, ela é natural, né, eu não preciso de ficar me desgastando a mais do que já é, colocando uma imagem, né, assim, não, mas, tipo assim, como se fosse assim, não sei se eu estou falando errado, mas como se fosse assim, não posso sentir ansioso para mudar. Não, você vai sentir ansioso para mudar. Isso faz parte. E tem tipos e tipos de ansiedade, né? Assim, quando a gente está lá na adolescência, que vai encontrar o primeiro namoradinho, aquela pessoa fica... Gente, tem ansiedade mais gostosa, aquele frio que sobe assim, ó. E você fica assim, naquela expectativa do que vai acontecer, não é? Então, assim, isso também é uma ansiedade legal. Eu tenho uma pessoa que eu estou acompanhando, que ela está passando por um processo seletivo, que tem aí várias semanas de processo. E aí eles passam muito tempo sem dar um retorno. Ela fala assim, eu acho que eles desistiram. Aí eles mandam mensagem. Aí ela entra na ansiedade de novo. Aí reativa aquela ansiedade. Aí eles fazem a entrevista, aí fica mais um tempão sem dar notícia, aí ela entra na ansiedade de novo, né? Vai dar, não vai dar, vai dar, não vai dar. Então, a ansiedade, ela nos põe para preparar para a vida, né? Para criar esse olhar de interesse. E interessante até desse processo dessa pessoa, que esse tempo de espera faz com que ela esteja tirando camadas e olhando por trás dessa ansiedade. Mas que ansiedade é essa, minha? De onde vem isso, né? E no primeiro momento ela foi fazendo contato com medos, depois ela foi fazendo contato com as forças, ela foi fazendo contato com os valores, depois ela foi fazendo contato com qual o sentido mudar de emprego, se era isso mesmo, se não é. Para cada vez
vez que vinha essa onda de ansiedade, que ela parava para olhar para aquela emoção, mais coisas iam saindo dali, né? E olha que conhecimento dela mesmo, né? Mesmo, né? Até que agora ela chegou para mim, me mandou uma mensagem esses dias, ela falou assim, Cris, agora eu estou preparada. Se vier ou se não vier, aqui dentro já está ok. Né? É. E quando eu falo assim, olha, o processo terapêutico não vai te livrar da dor. Não vai. Você faz terapia há quantos anos, Alex? Eu já perdi a conta. Só com o Regis deve ter, tem mais de 7, né? Não é? Antes então, do resto teve outras terapias, outras abordagens. Então, assim, o processo terapêutico não vai te livrar da dor. Não é essa a intenção. Mas ele vai fazer com que você conecte partes suas que estão aí dentro, forças suas, desenvolva habilidades. Para cada novo ciclo, um novo desafio. A vida é assim, ela não para, só para quem já morreu, né? Morreu, aí acabou, não tem jeito. Até porque, uma coisa que eu vou lembrar, que às vezes a pessoa pensa que estar parado, ou acomodado, ou que o povo fala zona de conforto, isso não quer dizer que não tem ansiedade, não. Às vezes a pessoa pensa, eu não vou mudar para não sentir ansiedade. Não, mas aí onde você está, você vai... pode ser o próprio lugar. Eu vou colocar aqui, a Paula colocou, ruim é quando a ansiedade paralisa. Exato. Aí é ruim mesmo, né, Paula? Essa é a verdade. Quando você deixa, eu acredito que muito até da imaginação, né, do futuro, dos medos, sobreporem, né, a sua ação. Né? Aí te paralisa realmente. Né? Quando você tem a percepção do que o que você vai viver nessa mudança, né, é superior, né? A Adriana, a singular... Aí, Alex, só uma pausa claro. Nisso que eu disse. Aí tem as distorções cognitivas, né? Que a TCC vem nomear desse jeito, e eu gosto dessa forma que nomeia, é que nós vamos produzindo inúmeros pensamentos distorcidos da realidade, né? Então, eu quero fazer leitura mental, o Alex virou o olho para cima, eu acho que ele já cansou de me ouvir hoje. Eu? Né? Então, sim, eu estou falando das distorções, né? Uhum. das distorções cognitivas, né? Eu vou fazer uma leitura. Ai, o Alex virou o olho para cima, agora ele já cansou de me ouvir. Ou então ele falou assim, não, ele não respondeu minha mensagem, acho que ele não gosta mais de mim, né? E aí a gente começa a fazer projeções que distorcem e que aumentam o nosso mal-estar. Aí a ansiedade, porque aí o Alex falou uma coisa lá no início que eu vou voltar. O cérebro da gente, ele não distingue o que é real do que é imaginário. Então, se eu imaginar que eu vou passar pela rua e vou ser assaltado, o meu corpo vai se preparar como se aquela situação fosse real. Então, eu preciso tomar cuidado com o que eu estou projetando, porque eu vou fazer o meu organismo produzir cortisol e os hormônios todos da ansiedade desnecessariamente, né? E aí eu também posso trabalhar esses pensamentos cognitivos, assim, opa, tem essa vozinha dizendo isso, mas será que é mesmo? Agora tá cedo ainda, eu estou indo com mais pessoas, a rua está mais iluminada, será que necessariamente isso vai voltar a acontecer? A gente não tem esse controle. E aí a ansiedade entra na tentativa de ter um controle do incontrolável, né? Ao passo que se a gente só deixar acontecer, as emoções elas vêm e elas vão, né? Elas não duram muito tempo, se a gente não se apega a elas. A singular, ela até colocou que a ansiedade é o mal do século. Até porque o externo nos provoca, às vezes, a esse. Quando você falou lá atrás, Cris, sobre dispersão, sobre essa questão do interior e da dispersão. Então, é uma coisa, eu acho que dava outra live fácil. A gente fica horas aqui. Dava outra live fácil. A sua assistente, quando entrou em contato comigo, Cris, passa o roteiro. Aí eu passei, ela falou assim, mas isso dá uma jornada.
dá conta de Não, falar não, tudo é porque falar, no final do ano passado nós fizemos a Jornada do Pinheiro. Mas sabe o que que me fez pensar aqui, Cris? Foi exatamente isso, né? Como hoje, que é vou chamar do externo, né? Ou outro, ou o que você quiser chamar, seja fora de você, né? Das suas emoções, seus sentimentos, da observação do seu self, né? O mundo hoje, o convite é para o externo, né? Mais do que para o interno, né? O convite, ele é para que você se disperse, para para que você... comparação, né? Hã? Para comparação, para competição. No externo, né? A fuga da própria dor que você falou, né? Tipo assim, a terapia não é que vai te tirar a dor, porque quer dizer, essa expectativa que se cria em determinadas coisas que não são reais, né? A dor, ela se faz presente, né? Diante das situações da vida, né? E a Mayara colocou aqui, grande parte da nossa ansiedade é falta de instalar na realidade, né? Quando você faz uma autocrítica do sentimento, a ansiedade passa. Ou seja, assim, esse olhar, essa eu vi uma coisa que achei que talvez vocês joguinhos de celular, né? Eu estava lendo uma pesquisa, acho que foi o Candy Crush, que a pessoa fez poucos níveis, 10 níveis, e que começou a fazer tanto sucesso porque as pessoas conseguiam desviar da sociedade, mas desviava da ansiedade, colocando não uma observação interna, numa outra coisa externa, né? Cris, nós vamos começar a encerrar, Cris. Pois é, meu querido, o papo tá ótimo. Você já viu, né? Se deixar, a gente fica aqui horas e horas. Então, eu quero agradecer imensamente por esse convite hoje. Uma delícia estar aqui, Alex, conversar com você. Assim, uma conversa leve, né? Teve alguém que falou aí, assim, dicas leves. Porque a vida não precisa ser pesada, né, gente? A gente que coloca peso demais, preocupação demais, a gente fica agarrado a crenças que não funcionam mais. Então, cada vez que a gente se apega muito, que a gente não deixa fluir as emoções, não deixa fluir os acontecimentos, a vida vai ficando pesada, né? Esteja ao vivo e a cores. A minha primeira formação era a frase que eu mais ouvia, né? Esteja ao vivo e a cores, né? E você falou aí, seja leve, né? Me fez pensar, que é um conceito que a gente gosta de criança interior, né, Cris? Seja carinhoso com você, seja amável, entendeu? Assim, respeita, né? Assim, seus limites, mas no sentido de respeito, no sentido não de medo, ao contrário, é um respeito assim, nossa, você é capaz, né? É tudo, né? Acredita em você, fica tranquilo. Estou vendo aqui a Marília falando que passou tão rápido. Marília é uma querida. Obrigada por estar aqui, minha amada. Paula, né? Quantas pessoas, a Cida, que eu vi aqui, muitas pessoas queridas. Obrigada pela presença de vocês. Quem quiser continuar conversando com a gente, avisa para o Alex me convidar mais vezes. Eu venho com o maior prazer. Com certeza. Mas dá para fazer também uma jornada. É isso aí. Quem quiser me seguir lá na minha página também. Obrigada, acompanha Alex. Ela, cheia de coisa lá na página dela. Ó, fiquem com Deus. Eu vi aqui uma pessoa falando julgamento dos outros. Vixe, os outros é uma longa história, né, Cris? Mas obrigada a todos, uma boa noite. E qualquer coisa pode me chamar lá no Instagram. Fiquem com Deus. Nós vamos fazer mais live. Vai ser só a primeira do ano. É isso aí. Obrigado, Cris. Com Deus. Imagina, eu agradeço. Tchau, tchau. Tchau.